E aí, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um Toca Toca Errado, programa o quê? Mais alma cebosa da internet, que dá uma deschavadinha nos piores discos dos melhores artistas da história da música internacional ou nacional também. E hoje a gente vai falar de um disco de um sujeito que é um deus, quase que literalmente, pois afinal escreveram nos muros de Londres que ele era um deus. Eric Clapton, pois é. O Clapton, né, tem lá a sua fase cambaleante, sem querer brincar com o alcoolismo do rapaz, né? Mas foram anos que ele passou perdido, enchendo a cara, enchendo a lata aí, e dando vexame, e fazendo cagada no palco, no estúdio e na vida. E nesse período ele gravou um disco em 1986 chamado August, que é bem fraquinho. Nota importante, o título do disco August se refere ao mês de nascimento do primeiro filho do Clapton, o Conor, que é o protagonista daquela grande tragédia lá que acabou gerando a Tears in Heaven, que todo mundo conhece, e também acabou levando, de certa forma, o Clapton à sobriedade. Sobriedade, veja só. Em 1986, zero sobriedade na vida de Eric Clapton. O cara bebia mais que um gambá, assim, tipo... Você olha a capa do disco aqui, ó. Na capa do disco ele tá com a cara inchada, olha só. A cara... Uma bochecha, assim, brilhosa de quem toma pitu de manhã, sabe? E fora esse hobby estampado horrível também, né? Que é coisa da época. Mas o Clapton, ele diz no livro, se eu não me engano, nessa época ele bebia tipo 2 garrafas de uísque sozinho, no bico, assim, por dia. Era um negócio absurdo. E ele andava muito com o Phil Collins, né? Era o brotherzaço dele na época. Phil Collins, que na época era um dos grandes astros da música pop, com o Genesis, né? A versão dele do Genesis, que já era bem pop, e a carreira solo dele começou a despontar mais ou menos naquela época. Os dois também eram bem adeptos, ó, do karatê. Os dois eram tão parças de copo e de canudo que o Clapton acabou convidando o Phil Collins para produzir o disco que ele faria, né? O que acabou sendo o August. E o Phil Collins, naquela sanha radiofônica que ele vivia e viveu durante muitos anos, falou, não, então peraí, vamos fazer um disco para tocar no rádio. E aí que assim, porra, o cara vai falar mal do August, que é o disco que até aquele momento foi o que mais vendeu na carreira do Clapton, que loucura. Pois é, com essa forçada de barra para tocar no rádio, naturalmente o disco acabou vendendo bem, mesmo sendo bem fraquinho. E como quase todos os discos do Clapton, ele gravou lá com uma verdadeira seleção mundial dos melhores músicos de estúdio, e incluindo caras tipo o sempre presente nos trabalhos dele o baixista Nathan East, que é um monstro, e dessa vez quem gravou os teclados foi o Greg Phillinganes, que era o tecladista que gravou o Thriller do Michael Jackson, por exemplo. Mas mesmo com esses nomes de peso, com o produtor e o principal artista ali do disco tendo aquela vida de Adriano Imperador, ficou difícil dar foco pro trabalho. O August é um disco que, sei lá, pra mim é um disco sem alma, porque não tem nada do que te faz lembrar o Eric Clapton, né? Os timbres de guitarra são muito processados, sabe? Cheio de muffin, existe isso, que é um som que fica meio pra dentro e tal, parece que tá dentro de um cano. Cheio de coros na guitarra, não tem a assinatura da guitarra bluseira do Clapton, né? E tem muitos metais, muito efeitinho eletrônico de percussão, de bateria. É um negócio bem irritante de ouvir. Eu destaco como as piores faixas do disco a abertura, que, pô, pasme, bateu num primeiro lugar nas paradas de rock na época, que é a It's in the Way That You Use It. A música, se te fosse enxugada de toda aquela super produção, talvez ela funcionasse melhor. Mas tem uns timbres muito feios de teclado e umas batidinhas eletrônicas lá no meio que dão nos nervos. Outra cagada é a Hung Up For Your Love, que tem essa tal dessa guitarra cheia de coros, que é de uma magreza incrível, assim, cara. Parece o Bel Marques tocando, mas é o Eric Clapton. Com certeza ele ouve isso e morre de vergonha. Já a faixa seguinte, Take a Chance, tem um arranjo que me lembrou muito Garota Dourada, da banda Já Mil e Uma Noites. Essa música tem uma letra incrível, né? Quero ser seu irmão, namorado. Que merda é essa, velho? Garota
De legal nesse disco, eu falo que tem, sei lá, a Tearing Us Apart, que é uma música que tem a Tina Turner participando, que na época era ainda mais estratosférica, uma estrela de grandeza maior do que a do Phil Collins até, né? E também a Tina Turner tem uma biografia bem sofrida, né? Ela estava ali num momento de ressurgimento e tal. Bem como aconteceu com o Clapton um pouquinho depois. Outro fato bacana que tem no disco, não é exatamente a música que é bacana, mas é um fato ali, é que tem uma das últimas faixas, se eu não me engano, é a faixa Behind the Mask, que é uma música do Michael Jackson, né? Foi feita ali nas sessões do Thriller e que o Quincy Jones gostou muito e tal, só que acabou não entrando na tracklist final. Ele trabalhou essa música junto com os músicos que gravaram o disco, inclusive o Greg Philliganes, né? E como não foi aproveitada lá no Thriller, o próprio Greg Philliganes gravou num disco solo dele, chamado Pulse, que acho que é de 84, gravou essa música e o Clapton pegou emprestada, né, e fez uma versão bem parecida no August, que tem lá. É uma coisa meio carnavalesca, assim, com uns timbrezinhos bem feio também. Por fim, a versão do Michael Jackson de Behind the Mask acabou saindo no primeiro disco póstumo lançado aí, o Michael de 2010. E, pô, também não é lá essas coisas não. E aí que depois, né, dessa fase conturbada da vida do Clapton, com muita cachaça, muita bagunça e discos sem foco, sem blues, sem assinatura e tal. Aconteceram coisas, né? Ele acabou depois retomando um auge na carreira à custa de muita tristeza aí para quem conhece. E para quem não conhece, indico ir atrás da biografia dele em livro, que a história dele é fantástica, desde a infância até os dias de hoje. Ou se você não tiver como ler o livro, não tiver paciência, tem um documentário chamado Life in 12 Bars. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas só para reforçar a história desse monstro que é o Eric Clapton. Nesse documentário é meio que um resumão do livro, tem tudo ali, tudo que você precisa saber para entender a carreira e a arte do Eric Clapton está nesse filme. E é isso aí. Na semana que vem a gente volta tirando onda de mais um inofensivo disco mal feito da carreira de grandes artistas aqui no Toca Toca Errado. Até a próxima!